Estamos falando nesses dias sobre batalha espiritual. Já estamos falando há algum tempo sobre batalha espiritual. Eu queria terminar, mas o assunto é muito grande. Hoje nós vamos falar sobre um problema muito sério: maldição familiar. É uma situação muito séria. Você tem que prestar muita atenção. Olha o que diz 2 Samuel 18, 31 a 33. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que revoltavam contra o Senhor. E o rei disse: E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sua sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava de lá para cá e gritava: Ó meu filho Absalão, meu filho, eu podia ter morrido em teu lugar, meu filho. Foi quando aconteceu a morte de Absalão. Em primeiro lugar, eu quero que vocês não confundam maldição familiar com herança, maldição hereditária, tá bom? Há uma diferença muito grande. Aquela maldição hereditária é pelos erros do nosso antepassado. Então eu fiz, passou para o meu filho, passou para os meus netos. Porém, para esse fato, nós estamos na palavra de Deus diz assim: que tem de vós que dizem essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uva verdes e o nome e o dente dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca vos direi esse provérbio Israel, que toda a alma são minha, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar essa morrerá. Então, cada um responde pelos seus atos. Bom, não sei teologicamente se isso pertence a uma situação ou a um quadro, mas a maldição familiar, ela trata de desacerto na criação dos nossos filhos. Então, talvez por amor, sem justiça, talvez por falta de disciplina, por muitos outros problemas. Então, a maldição familiar é a autorização dada ao diabo para que ele exerça a autoridade dos nossos filhos. Os pais dão autorização, porque nós somos autoridade contra eles, né? Então, a maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Eu tenho um caso aqui que eu trouxe a palavra determinar, né? Um pai que sempre dizia para a filha, por filho: você é uma mulherzinha. Pai, eu não consigo. Você não consegue ser mulherzinha. Você tem que ser homem. Pai, em qualquer coisa ele dizia: olha, é porque você é uma mulherzinha. Quando a menina cresceu, quando o menino cresceu, realmente ele foi gay. Porque o pai jogava a maldição nele. E a Bíblia diz, meus prezados irmãos, uma coisa muito séria: o ladrão, ele não vem para roubar, ele vem para roubar, destruir, né? A Bíblia diz aqui: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Ele quer destruir tudo, ele quer destruir a família, ele quer destruir as pessoas. E quem vai cuidar da casa? Somos nós. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então, começando sobre isso, nós vamos passar primeiro. A primeira coisa que nós temos: boas intenções não são suficientes para impedir a maldição familiar. E por isso nós queremos falar de Davi, um fato que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. E as coisas acontecem, mesma coisa no século 21. Quem era Davi? Um rei que decidia, um rei que negociava, um rei que tomava decisões com praticidade, um rei que não tem tempo a perder, um rei super ocupado, um rei muito rico, um rei que administrava as coisas, administrava os tempos. Davi é como nós hoje. Ele tinha que administrar as coisas, ele tinha que cuidar, ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar da vida,
Era um homem de ação, de luta, de decisão, de desafio, como nós somos hoje. Nossos pais, agora até as mães também, têm que trabalhar, têm que cuidar da vida. E você deve saber exatamente o que nós estamos tratando. Estamos falando de pessoas que passam pela via estreita da existência ocupada. Pessoas que estão cheias de emoções. Talvez você mesmo seja se identificando com uma delas. Eu tenho compromisso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho horário para chegar, eu tenho horário para marcar, eu tenho cartão para marcar, eu tenho vida para fazer, eu tenho um emprego, eu tenho que fazer. Acontece que o emprego não está interessado na sua família. É você que tem que cuidar da sua família. É você que tem que dar um tempo. Alguns, como Davi, que viveu há 3.000 anos atrás, a mesma coisa. Davi era um pai bem intencionado. Nos impressiona como ele fazia. E nós podemos verificar, meus prezados irmãos, que Davi, inclusive, teve um cuidado especial. Os 3 filhos profissionais dele, os 3 filhos que mais ele falava, seria, primeiro, Adonias. Adonias é aquele que é um presente de Adonai, é um presente de Deus. Ele disse: Deus me deu esse presente, eu dei esse presente. O segundo filho chamava Salomão. Aquele que é pacífico, aquele que gosta de paz, aquele que não gosta de guerra, aquele que é tranquilo. E o terceiro filho da herança dele, que teve mais, era Absalão, ou no grego, Absalom. Sabe o que quer dizer? Pai da paz. Imagine que Davi tinha em mente quando o pequeno Absalom nasceu. Esse menino é o pai da paz. Ele era o primogênito. Ele era que ia herdar o reino. Ele simplesmente, quanta esperança, quantas realizações, quantas bênçãos ele tinha para aquele menino. O que ele esperava daquele menino? Quem sabe Davi imaginou: Absalão vai ser o meu sucessor. E como ele é o pai da paz, ele vai apaciguar. Ele vai resolver os problemas do reino. Ele vai simplesmente colocar uma solução no reino. Ele é pacificador. Porque os homens naquela época tinham um significado. Hoje os homens não têm significado. É bonito, mas a esposa põe, o marido põe, né? Então, na realidade, é um homem forte. Esse homem vai trazer paz. Esse homem vai dirigir paz. Mas, vamos para a história de Davi e Absalão. Olha aí a história de Davi e Absalão. As principais riquezas de Davi é percebida em relação aos seus filhos. Conquanto fosse um homem de oração e cheio de boas intenções, ele jamais disciplinou os seus filhos. Jamais ele pegou e chamou seus filhos à responsabilidade. Davi se caracteriza por ser um pai omisso. Omisso na porta de entrada. Omissão, meus prezados irmãos, é a porta de entrada para a destruição da sua família. Filho, você vai estudar. Vai estudar. Eu fico impressionado, meus netos chegavam lá com o celular na mão, tantas horas estudando. A omissão é a maior desgraça que acontece na vida das famílias. E Davi foi omisso. Ele teve omisso. A irmã legítima de Absalão, filha de Davi, de Maca, uma estrangeira procedente de Jesus, de Agur. Então, na realidade, ele começou simplesmente Amon viu a irmã, que não era filha da mesma mãe, mas era filha, a irmã legítima de Absalão, e ficou tarado por ela. Ele ficou tarado por ela. E eu quero fazer o seguinte, eu
ter relações com essa mulher, como é que eu faço? O que ele foi fazer? Ele foi procurar os amigos. Tamar era uma moça linda. Tamar, meus prezados irmãos, uma mulher bonita, encantadora. Então Amon pôs os olhos sobre ela, porém, era sua irmã. E na realidade ela cobiçou e desejou ardentemente o pano. Aí os colegas, as más influências, falaram para ele: fica doente, cai doente, fica doente. E ele ficou doente. E ele falou: pai, o senhor manda Tamar fazer um guisado, um prato, e levar na minha casa, porque os filhos naquela época não moravam junto com os pais, cada um tinha a sua casa. Leva na minha casa. O pai concordou. Tamar, faz um guisado, que o seu irmão está doente, e vai levar para o seu irmão. Vai levar para o seu irmão, que está no leito de enfermidade. Vai levar para o seu irmão. O pai desatento com os problemas. Todo mundo sabia o perigo que corria. O rei não sabia que aquele moço estava com má intenção com Tamar. Todo mundo sabia, mas o pai não sabia de nada. Não é isso? Os pais são os últimos a saber. Tamar foi até a casa do irmão, Amon. Quando chegou a comida, ele pula do leito e possui a irmã, estupra a irmã. Acabou de estuprar a irmã. Ele teve nojo dela. E diz o texto, teve mais nojo dela do que Tara. Teve náuseas. Teve náuseas. Diz a Bíblia que o repúdio que ele sentiu por Tamar, pois possuía, foi mais forte do que o desejo de tê-la. Foi um escândalo na família do rei. Ajuda quem vem aqui. Ajuda. Estou com muita camisa, precisa de alguém puxar aqui. Foi um escândalo na família do rei. Foi um escândalo porque a corte ficou sabendo. O país também ficou sabendo do escândalo. O rei ficou sabendo do escândalo, mas não fez nada. Toda a nação soube do escândalo, mas mesmo assim, ele não falou nada. Foi omisso. A sua omissão foi uma brecha que Satanás precisou para trazer maldição. Irmão, a maldição entra na sua casa porque você é omisso. Porque você é omisso. Eu queria ter uma filha, eu consegui, agora tenho uma filha. Mas não seja omisso. Põe com responsabilidade, põe compromisso. A omissão entrou. O próprio filho Abisalão, o irmão legítimo de Tamar, esperou que ele fizesse alguma coisa. Meu pai tem que tomar uma providência. Meu pai tem que tomar uma providência. Ou cumpre a lei, porque a lei de Moisés dizia o seguinte, que o homem que fizesse isso tinha que ser morto. Mas o pai não falou nada. O pai não disse nada. Nabi nada fez. Absalão chegou para sua irmã e disse, agora desonrada, disse, mana, o que eu posso fazer por você? Vai morar com a minha casa, vai na minha casa, mora comigo. Seja comigo, irmãinha. Esteja comigo. E a irmã morou com ele 2 anos, durante os quais ela esperava dia a dia que o pai dissesse, chegasse sempre para ela, olha minha filha, eu tomei algum
Ele não tomou providência nenhuma. Nunca esperou tomar providência nenhuma. O fato é que ele se tornar um fato complicado. Depois de 2 anos, Absalão falou assim: meu pai não vai fazer nada. Meu pai não vai fazer nada. Esse cara desonrou a sua irmã. E o pai simplesmente não foi nem para dar uma palavra de carinho para aquela irmã. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: naquela época era coisa muito grave. Muito grave. Absalão falou assim: deixa eu tomar uma atitude. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar meu irmão. E todo mundo sabia. Absalão está revoltado porque o pai não tomou providência nenhuma, porque o pai deixou a coisa continuar. Absalão está e ele vai matar o irmão. O rei dizia: pai, nada, é só conversa mole, mata não, mata não. Por ocasião da festa da tosquia, Absalão procurou o pai e disse: pai, eu queria que Amon fosse comigo para caçar no campo. Davi falou assim: não, não vou deixar não. Não vou deixar não. Olha, faz o seguinte: seu irmão vai, mas leva todos os restos dos irmãos, toda a família, e também leva todos os seus auxiliares. Mais ou menos umas 50 pessoas. Olha aqui, ó, que a resposta ali. Mas por que, meu filho? Por que apenas Amon? Leva todos os seus irmãos e os seus auxiliares junto a essa caçada. Em outras palavras, as pessoas vão juntas, não vai acontecer nada. Vai ter muita gente que não vai fazer nada. Vai acontecer nada, não vai fazer nada. Tá bom, tudo bem, pai. Tudo bem. Mas um dos auxiliares de Absalão encheu o Amon de bebida. Quando ele estava bem bêbado, mataram ele, não fez resistência nenhuma, estava bêbado demais. Irmãos, o próprio Amon diz assim: não vai acontecer nada. Meu pai não vai fazer nada. Meu pai não vai tomar providência nenhuma. Não acontece nada. Afinal de contas, eu sou filho do rei. Mas Absalão matou ele. Absalão matou ele. Maldição familiar. Uma desgraça trazendo outra desgraça. Uma desgraça acompanhando outra desgraça. Davi tem que chamar Absalão. Davi tem que falar com Absalão. Sabe o que Davi fez? Sabe o que ele fez? Nada. 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 Meu filho, pode ir embora, acabou. Quero saber de você, pronto. Absalão foi morar longe do pai. E ele, puxa vida, perdi meu pai. Ele não quer saber de mim. Mandou um recado para o pai. Pai, assim não dá. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Tá bom. Tudo bem, Absalão. Você fez o seguinte: olha, vem morar aqui em Jerusalém. Eu vou te arrumar uma casa para você morar aqui a 2 quilômetros. Ele veio morar a 2 quilômetros
pai. Mora aqui. Mas também não aconteceu nada. O pai não foi lá. O pai não recebia o filho. Absalão pega um recado pelo Joabe. Diz assim: diga ao meu rei pai que se ele não me quer mais como filho, que me mate, mas que me veja, que venha falar comigo, pelo amor de Deus. Eu quero falar com meu pai. Eu tenho um pai. Eu batei a mão porque eu não vi nenhuma atitude dele. Joabe chega e fala: Davi, seu filho quer te ver. O seu filho quer conversar com você. O seu filho quer pôr um ponto final nessa maldição. Davi, com arrogância, fala: chame o rapaz. Chame o rapaz. Chame o garoto. E logo em seguida vem o rapaz. Todos esperam que Davi fale alguma coisa. E o que houve? O que houve em você, meu filho, é minha carne. Como você fez isso, meu filho? Meu filho, você fez a coisa errada, meu filho. Meu filho, você... Ei, o filho queria ouvir alguma coisa do pai. Sabe o que o pai fez? Quando o filho chegou, entrou no palácio, lá veio o pai, com todos os acompanhantes do reino. Ele dá um beijinho no filho e o filho vai embora. Dá um beijo no rosto e vai embora. Um estupro, uma morte, um ódio no meio daquela família. E a única coisa que Davi faz agora é um beijinho no filho. Ah, Absalão ficou mais pior ainda. A coisa piorou. A coisa piorou. O ódio aumentou. Se ele estava com ódio do seu pai, por seu pai não ter assumido, não ter chamado a mão quando ele estuprou a irmã dele. Se ele estava com ódio do pai, porque o pai não chamou ele quando ele matou o irmão, agora o ódio aumentou. Agora o ódio aumentou. E Joabe falou assim: olha, eu não suporto mais esses ódios. Eu não suporto mais o ódio do seu filho. Aí ele falou: só tem uma coisa. Ele foi ser agora, foi morar com Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era avô de Betseba. Aitofel odiava Davi pelo que ele tinha feito com o marido da sua neta. Essa foi a companhia que ele teve. Põe teu pai fora do reino, mas antes você faça uma coisa: chama todo o povo para que veja no palácio. Sobe lá no palácio, põe todas as esposas do teu pai, as concubinas dele, nuas, e põe você para fazer sexo com ela e o povo também, e seus amigos também. Avisa de todo o povo.
Veja só com quem ele estava andando. Tenha ideia com quem ele estava andando. Ele queria desmoralizar o pai de qualquer jeito. Aí ele quis tirar o pai. Ele quis tirar o pai de ser rei no lugar do pai. O ódio era muito grande. O ódio era muito grande. Mas na hora que perseguiram Absalão, a mesma pessoa que pediu para os Absalão voltar, a mesma pessoa que estava tentando resolver o problema entre pai e filho, matou o filho. E depois que o filho chega dando recado que o filho havia sido morto, aí o pai chora. Aí o pai grita. Aí o pai geme. Absalão, meu filho, Absalão. Oh, meu filho, Absalão. Antes eu tivesse morrido, agora é tarde. Agora é tarde. Você tem que se preocupar com o futuro do seu filho antes da desgraça. Não tem que dizer, meu filho havia acabado. Absalão estava morto. A tragédia estava consumada. A maldição familiar entrou naquela casa no exato momento em que Amon começou a ter uma tara pela sua irmã. Era hora do pai chamar ele e dar uma lição nele. O pai sabia. E se aconteceu, o pai tinha que chamar tanto a filha para dar um apoio para a filha e também simplesmente dar uma correção no próprio irmão, no próprio filho, que não matava, mas é só correção, porque todo o reino esperava isso. É claro que naquela época a ideia da mulher, a mulher era apenas um objeto, mas não na Bíblia, não na palavra de Deus. Na palavra de Deus a mulher sempre foi valorizada. Débora, por exemplo, ela chegou, Senhor, como é que eu vou fazer para ser rei? Juíza. Como é que é você? Senhor, eu sou mulher, como é que é você, juíza? Deus disse, você é você, eu escolhi você. E ela foi a melhor juíza que teve todos os juízes. O que Deus disse a Débora foi, desperta, Débora, você não é mulher não, você não é uma pessoa da pior espécie não, você é uma pessoa de Deus, você é um elemento humano, desperta. E ela despertou. Irmãos, a maldição entrou na casa de Davi. Mataram de Amon, uma filha estrupada, com 2 filhos mortos. A maldição entrou na casa dele. Vamos lá aprender. Olha aí, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos com Davi. Primeira coisa, não pode permitir tudo aos nossos filhos. Não pode permitir tudo. Eu não posso permitir que a Bia continue vendo o celular. Guarda. Não pode permitir tudo. Tem um limite, gente. Tem um limite. Ah, pode fazer? Não pode. A primeira coisa que você aprende. Em segundo lugar, aprendemos que Davi transfere a responsabilidade dos seus filhos para os outros. Amém? Não acontece nos dias de hoje? Transmite a responsabilidade. Homens ou mulheres ocupados lá de fora da cama, sutilmente transmite a responsabilidade. Irmão, responsabilidade de pai é intransferível.
intransferível. Responsabilidade de mãe é intransferível. Essa não pode transferir. A palavra de Deus nos diz que todo Israel, todos sabiam do desejo de Absalão, de Absalão matar Amon, inclusive Davi. Mas ele não estava nem aí. E no dia que Absalão que Amon foi morto, ele disse: sabe alguma coisa? Não vai acontecer nada não. Manda a molecada com ele lá, a molecada não vai deixar acontecer nada. Não adiantou a molecada. O ódio era grande. Então Davi sabia, todos sabiam, né? E depois ele transfere a responsabilidade agora. Olha, só que é o seguinte: cuida do meu filho para o sogro. Absalão fica lá na casa de Oitofel. O homem que tinha ódio de Davi por duas coisas. Primeiro, porque ele tinha usado a sua neta e matado o marido dela. E segundo, que Davi nunca chamou ele para morar no palácio. Ele queria morar no palácio como as outras pessoas, e Davi nunca chamou. Irmãos, Absalão era o terceiro filho de Davi. Amon era o primogênito. Ele estava morto. Davi tinha um outro filho chamado Quileabe, filho de Abigail, filho de Nabal, que assumiu o lugar de Amon. Quileabe estava junto quando Amon foi morto. Deixa eu matar ele, porque eu ia dizer, pelo menos assumo o lugar dele. Aí eu pensava nisso. Curioso e irônico nesse episódio é que Joabe, quem ajudou Absalão a voltar para o pai, foi o mesmo que matou o filho. Foi o mesmo que matou Absalão. Irmão, a responsabilidade dos filhos não pode ser transferida para os avós. Não pode ser transferido para assessor. Não pode ser transferido para os filhos mais velhos. Não pode ser transferido para a empregada doméstica. Não pode ser transferida para a escola. Mas é alguns que transferem a responsabilidade do filho. Quem está educando o filho dele é Netflix. É Netflix que está educando o filho dele. Ele está aprendendo tudo é Netflix. Não pode ser transferido para o pastor. Essa responsabilidade é intransferível. Deus vai cobrar de você. O diabo vai querer entrar com uma maldição na sua família. E você tem que estar esperto. Tem que estar esperto. Escola, igreja, orientadores, intelectuais não terão tempo para fazer. Você tem que pôr limite. Tem que dizer, isso não pode. A irmã Marina, outro dia conversando com ela, ela disse uma menina que dizia e falava assim: eu posso falar. Menina, tem que ter limite. Não tem limite nenhum. Eu sou sem limite, eu faço o que eu quero. Qual a desgraça dessa criança depois? Qual a desgraça? A irmã Marina, que é diretora de colégio, fala. A irmã, que é professora, irmã, sabe como é que é? Não tem limite! Não tem limite! Precisamos aprender por limite. Meu filho, você pode ir até aqui. Daqui para frente você não pode ir. Em segundo lugar, meus irmãos, aprendemos com Davi que ele era capaz de vencer gigantes, mas não sabia como provar os filhos, né? Olho no olho. Filho, eu estou vendo coisa errada na sua vida. Filho, o que você está fazendo não está certo. Filho, você está sentindo atração sexual pela sua irmã. Você está ficando doido, rapaz. Arruma uma mulher bonita e case. Mas não, o que é isso? Você acha que matando seu irmão vai resolver? Absalão tinha o ódio nesse coração. É o que ele tinha que fazer, irmãos.
você está simplesmente sufocado. Eles não têm ideia. Eles não têm ideia. Porém, Davi não conseguia a oportunidade de dar diálogo, tal confrontações. Irmãos, temos que confrontar quando ainda há tempo. Há tempo. Há tempo. Eu vi uma mãe chorando que o filho matou uma pessoa, roubou lá na estação aqui em Melchor e matou uma pessoa. A mãe chorando fala, ele nunca me obedeceu. Ela estava chorando porque o filho agora vai preso e por muito tempo. Por que não obedeceu? Ué, peraí. Uma criança da idade do Lucas, tira o celular dele. O Lucas fica bonzinho. Se cria problema. Não é? Bota para estudar. Bota para ler a Bíblia. Consequências da maldição familiar. Põe aí. As consequências. Davi fugia do olhar dos filhos. Absalão teve que defender a irmã. E a primeira filhinha que nasceu na casa de Absalão, ele pôs o nome de Tamar, que significa palmeirinha. Ele disse, pai, eu quero ver quem vai mexer com a minha palmeirinha. Eu quero ver quem vai colocar cara na minha palmeirinha. Então, meus prezados irmãos, ele simplesmente se confrontou. Três anos longe do pai. 3 anos longe do pai. Pediu pelo amor de Deus para vir ver o pai. O pai chegou, beijou, tchau, pode ir embora. Pode ir embora. O que aconteceu? Mais morte. Então a primeira maldição que nós temos, irmãos, que cuidar é a maldição do ódio. Sabe que Satanás encheu o coração de Amon. Talvez Amon não fosse uma pessoa tão ruim, mas o Satanás encheu o coração dele para ele simplesmente ter uma tara pela sua irmã. E Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele teria que resolver isso. O que Satanás fez na vida daquele moço foi colocar uma bomba de água, uma bomba atômica. Então, primeiramente surgiu no coração de Absalão, depois o ódio do pai, devido à situação de Tamar. Pai, o senhor não fez nada, nem chamou a moça para consolá-la, nem redimiu a moça publicamente, que podia ter feito naquela época, a lei da redenção. Pai, o senhor nem chamou a mão. Essa atitude me faz com que eu tenha ódio. Amado irmão, pode ter ódio de você e os seus filhos porque não vê ação da sua parte, não vê justiça da sua parte. E na realidade, irmãos, o ódio foi tão grande depois do silêncio. Absalão falou, meu pai não vai fazer nada. E como diz em 2 Samuel 14, 27, ele simplesmente matou Amon. E em seguida nasceu sua filha e depois não nunca mais. A maldição do ódio só quebra quando pais e filhos têm vivido relacionamento franco.
quando os dois conversam, quando o filho respeita, quando há uma conversa franca entre pai e filho. Sinceridade, amor genuíno. Absalão sente ódio do pai em relação ao seu próprio caso em particular. Absalão não consegue entender porque o pai não o chama, o pai exila, colocou ele como exilado. Meu pai não vai tomar providência. Eu tenho que tomar providência, meu pai não vai tomar providência. E qual a providência aqui que a lei manda? A lei manda que aquela pessoa que estupra a mulher, seja morte, a força, morra. E eu vou cumprir a lei, eu vou fazer em cima da lei. Irmãos, não tenha problema com seus filhos. Tenha conversa franca. Converse com eles. Filho, você está triste por alguma coisa? Posso ajudar? Posso dar alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Aconteceu um problema com o irmão Cristóvão. A família estava lhe plantando. Porque a família nesse momento é tão importante. Absalão sente ódio do pai em seu caso particular. Ele fica com ódio do pai. O pai não trata do assunto, o pai simplesmente sai fora. Absalão chega assim: diga ao meu pai para me matar, mas pelo menos me olhe na minha cara. Pelo menos olhe na minha cara. Eu tenho um pai. Eu preciso desse pai. Eu preciso que ele fale comigo. O pai então resolve a situação dando um beijinho, dizendo: vai embora. Você que eu vejo você? Tá vendo, tá, tchau. Presta atenção, pais. Filho não quer amor fácil. Filho não quer que você não reclame quando ele faz coisa errada. Filho não quer que você alise a cabeça dele como se não tivesse acontecido nada. Ah, não, isso não é nada não. Nada não. O filho, meus filhos, eles gostam da verdade. Eles gostam da integridade. Eles querem que os pais sejam firmes com eles. Eles querem firmeza nos pais. E meus prezados irmãos, sinceridade. Filho gosta de olho no olho. Filho gosta de perdão sério. Pai, me perdoa. Filho, te perdoando. Sério, acabou. Não toca mais no assunto. Não lembra mais de nada. Gosta de ver um pai e uma mãe que simplesmente se vende barato. Ah, não, meu filho não faz, meu filho faz. Maldição dos pecados passados não perdoados. Ai, meu Deus do céu. Filho, você tem algum pecado, alguma mágoa com o pai? Meu filho, você tem alguma mágoa com sua mãe? Abre o jogo. Fala. Vamos conversar. Vamos dizer. Vamos ser francos. Vamos abrir o jogo e vamos resolver o problema. Não adianta mandar alguém fazer. Irmãos, outra coisa. Então, cuida do meu filho. Não, vem cá. O seu pai fez sexo com a minha neta às escondidas.
Vamos dar uma lição nele. Você vai fazer sexo com as esposas dela e as concubinas dele, a vista de todo mundo. Vamos dar uma lição naquele desgraçado? Gente, quantas vezes você está dando seu filho para a pessoa errada? Foi exatamente isso que ele disse. Foi exatamente isso. Que orientação que ele recebeu. Né? Então, meus pesados irmãos, a maldição do ciúme. Meu Deus do céu. Maldição do ciúme é um problema sério. A mãe gosta mais do Diego do que de mim. Ou Diego fala, a mãe gosta mais do Lucas que de mim. Ciúme. É? Não tem isso não, meu. Graças a Deus, mas não tem não. É, não é? Ah, porque gosta. Irmão, os filhos têm ciúmes. Eles são ciumentos. Por que para fulano, mamãe fez isso, papai fez isso, e para mim não? Eu lembro um dia, não esqueço nunca, conversando com meu filho, e o Dr. Márcio trabalhava conosco. Hoje o pastor Márcio deixou a advocacia. E eu falando com meu filho, ele falou assim, ai pai, não perca tempo comigo não, seu filho é o Márcio. Você sai com ele, vai fora com ele. Cheguei em casa e falei, vamos conversar. Você quer ir fora comigo? Só que ele é advogado, você não é. Você não é. Ele vai porque ele me ajuda. Mas se você quiser ir comigo, vai. A minha filha mesmo, quantas vezes ela falou, pai, eu vou sair com você, sai. Ela ia para os fora comigo. E às vezes tinha muito frio e eu punha um pijama por debaixo da calça, né? E depois eu começava a esquentar, eu pegava e tirava o pijama, punha assim nas costas, né? E saía lá nos fóruns, para ver nos balcões do fórum, os processos. Pai, está matando vergonha com esse pijama nas costas, pai. Eu falei, filha, então guarda o pai. Ela ia lá no lugar de lavar as mãos, né? Pegava lá uma porção de toalha de mão, enrolava tudo no pijama e levava para mim. Ela andava comigo. Gente, filho tem ciúme. Filho tem ciúme no carro. Olha, meu pai trata melhor o carro dele do que eu. Eu estava em Anápolis quando eu vi um pai dando uma bronca na filha, porque ela entrou com a bolsa, não sei o que, e ela brigou, ele brigou. Eu fiquei revoltado, não falei nada, é problema de família, não menti, mas aquilo me revoltou. Porque a menina não fez nada, sabe? A menina fez apenas o normal. Eu vi que o semblante daquela criança caiu. Puxa vida, meu pai ama mais o carro do que eu. Está preocupado mais com o carro do que eu. Não, mãe. Chega sábado à noite, eu queria ir no shopping com meu pai, na praça de alimentação. O pai não tem dinheiro. Faz o seguinte, faz um lanche em casa, você vai comer lá. Não, mãe. Vai ser chato, mas que vai. Vai lá, vamos lá. Eu fui um dia com a Lelhada com pouco dinheiro no shopping. Primeiro ele veio para tomar um cafezinho. Lembra? Chegou lá, fomos entrando na cafeteria para tomar um café. O preço do café acabou com o nosso dinheiro. Cafézinho caro na vida. Não deu para gastar mais nada. Mas vai lá! Vai lá! Agora chega não, domingo, sábado à noite, não filho, não posso, meu pai vai cuidar do carro, limpa aqui, e limpa ali, e limpa lá, eu vou cuidar do carro, eu preciso cuidar do carro, eu preciso não sei o quê, e você vem me ajudar! Não dá para falar, filho, vamos cuidar do nosso carro, junto com o pai? Não, não.
não, quando o pai ama mais o carro do que ele, quando o pai ama mais o trabalho do que ele. O que tem acontecido? Pastores e pastores têm acabado com o ministério. Por quê? Porque simplesmente ele tem sua igreja. Não tem um dia para os filhos. Por isso ele tem que tirar um dia. Ele tem que tirar um dia para ficar com os filhos. Porque o pai ama mais a igreja do que a mim. Gente, criança é ciumenta. Nessa idade do Lucas, tem ciúme bastante. Ciumento. É o que eles têm. O que o Lucas tem de importante é o pai, é a mãe, é a casa onde ele mora. É isso que ele tem de importante na vida dele. Ele não tem dinheiro no banco. Eu posso até que tem. Não. Mas o importante na vida dele é isso. O importante é isso. Você não sabe o que é importante. Filho tem ciúme de carro. E quando falar assim, e quando tem outro irmãozinho? O filho estava batendo alguém. Eu lembro que quando o Cláudio chegou para mim chorando, pai, o que foi, filho? Estou arrasado. Pai, o que foi, filho? Conta para mim. A Simone está esperando os gêmeos. Que legal! Legal nada, pai, que gêmeo. Aí a Rebeca queria ajudar para mim. Pai, eu vou cuidar dos dois. Cuidou? Cuidou. Não quis nem saber. Não quis nem saber. E geralmente o que é? Tem ciúme. Tem ciúme. Porque quando nasce uma criança, a mãe tem que ter mais atenção. Tem que cuidar melhor. E ele não tem cabeça para lembrar que quando ele era pequenininho, tinha que cuidar dele daquele jeito. Então o ciúme, irmãos. Pessoas de ciúme de objetos. Os filhos têm ciúme de objetos. O filho tem ciúme dos pais. Os filhos têm ciúme, irmão. Então o amor gera estabilidade, confiança. Porque eles têm ciúme. A maldição do ciúme pode ser quebrada com segurança. Meu filho, ninguém é mais importante que você. Minha filha, ninguém é mais importante que você. É estabilidade, equilíbrio. Atitude prática que nos ajuda a evitar a maldição familiar. Vamos lá. Põe aí. Nós concluímos. Acho que esse é o último, né? Primeiro aqui. Vamos aqui rápido para nós ver. Primeiro, vamos passar aqui. Orar com eles. E vamos orar juntos? Vamos orar juntos. Mas eu não estou acostumado. Começa. Vamos orar. Você ora pela mamãe, eu oro por você ora pelo papai. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Um espaço para sentar e jogar a conversa fora. Vamos jogar a conversa fora. Conta para mim. Eles gostam de contar as coisas da escola. E nessas coisas vai sair coisa que você fala assim, puxa vida, você fez isso, né? É um coração, né? Depois você fala, não está certo, você fez a coisa errada, tá? Eu lembro que meu filho cuidava do louvor da igreja lá em Barueri. Não fui pastor da primeira igreja, tinha um irmão lá, que ele era músico. E ele começou muito a desfazer do meu filho, por causa que ele era músico, e ela está aprendendo, né? Um dia, eu chego para ele, na bolsa tem uma faca. O que você está levando isso aí para ele, filho? Olha, pai, se aquele desgraçado gozar de mim, eu furo ele. Abençoado! Vamos conversar. Vamos conversar. Mano? Um espaço para caminhar na praia, lá na praia, né? Caminhar
seguinte, olha, cada um tem um horário. Mas vamos para um horário, está todo mundo para sentar junto na mesa. Junto na mesa. Por quê? Eu lembro que na casa do meu filho, a Simone fazia todo mundo sentar na mesa, mas quando era o Cláudio que estava lá, um sentava no sofá, o outro ia para cima, cada um ia com um prato no canto. Mas o espaço para tomar café junto, espaço. Conta a história. Vamos contar uma história. Ouvir uma história, contar uma história. Consertar um brinquedo quebrado. Gente, precisa de amizade. Precisa de amizade. Não deixar o diabo derrubar a nossa família. Espaço para assistir uma apresentação na escola. Assistir apresentação na escola. Filho, o que você está vendo aí no celular? O que você está assistindo? O que você está assistindo? Irmãos, concluindo, nós não podemos açoitar de maneira nenhuma que a maldição familiar destrua nossos lares. Não podemos ficar. Não podemos mais conformar com a destruição de família. Eu não passei no zap da igreja, passei no zap do meu filho, dele aí. A parada gay das crianças. Coisa feia. Coisa terrível. Coisa terrível. Irmãos, nossa oração é que pai e filhos possam encontrar um caminho de conversão. O Senhor possa ajudá-los. Ajudar a cada um. Cada um. Vamos fazer uma coisa? Agora já. Família vai ficar junto. E eu vou vir ficar junto com seu pai e sua mãe. Deixar ele aqui. Família vai ficar junto. E se você está aqui na igreja e gostaria que seu filho tivesse, gostaria que outras pessoas tivessem, você faz o seguinte: arruma uma cadeira e põe assim. E diga aqui, nessa cadeira está o meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois nós vamos orar. E vamos orar para quebrar qualquer maldição. Pega uma cadeira.